Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quem tem alegria inteira essa paz, levanta a mão e diga graças a Deus. Diga comigo assim: viemos para aprender com o Senhor Espírito Santo. Bendito Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, quero louvar o Senhor Deus por esta rica oportunidade, ó Deus, aonde o Senhor, mais uma terça-feira, estamos aqui aprendendo com a palavra, ó Deus, aonde ela se renova a cada manhã. E eu quero, Deus, pedir que o Senhor fale aos nossos corações, porque estamos aqui, Senhor, à disposição do Senhor, para ouvirmos o toque da trombeta do Senhor e aonde o nosso nome será chamado. Ó Deus, toma nas tuas mãos, abençoa os membros da igreja, o corpo de obreiros, aqueles que ainda não chegaram. Senhor, traga os teus servos salvamente. Ó Deus, abençoa, desperta e faz uma obra em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos abraçar um ao outro e vamos dizer juntos, aprendendo a palavra. Aleluia. Evangelho de Lucas. Aleluia. Evangelho de Lucas. Glória a Jesus. O capítulo 1. Evangelho de Lucas, o capítulo 1. Estaremos lendo o verso número 13. Evangelho de Lucas. Aleluia. Capítulo 1, o verso 13. Nos diz a palavra de Deus assim, o pastor vai ler só logo após a Santa Igreja, e logo após a Santa Igreja com o pastor. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. A igreja. Com o pastor. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Podeis assentar? Irmãos amados, a palavra de Deus. Mais um dia aqui, juntos, para nós estarmos aprendendo com o Senhor Espírito Santo. Nessa manhã, eu estava diante de Deus para duas leituras. A leitura da entrega do Santo Jejum e a leitura agora, após a noite e antes de entrarmos no regimento interno. E o Espírito Santo, pela manhã, ele me falou fala sobre os crentes que acenam. Não é a primeira vez que eu falo sobre esse assunto. Não é a primeira vez que eu falo sobre esse tema. Mas os irmãos vão saber que existe muitos crentes que eles acenam. Você, quando chega perto dele, você fala assim: a paz do Senhor. Ele não responde a paz do Senhor. Tem uns que apenas estende a mão para você, mas você não ouve o som da sua voz. Às vezes você pergunta: irmão, está tudo bem com você?
o irmão meneia a cabeça, porque crentes acenando, crentes que perderam a alegria de ser crente. Nós sabemos que muitos dos nossos irmãos, eles sofreram terrivelmente. Eu lendo a biografia de uma irmã nossa, uma compositora, a nossa irmã Frida Wingre. E essa irmã, ela morreu cancerosa. E a biografia dela fala que, mesmo ela com câncer, ela não se entregou. Ela tombou no campo de batalha. No campo de batalha, aquela guerreira, aquela mulher, aquela verdadeira missionária. O câncer não impediu a irmã dela produzir fruto. E lá no seu túmulo, os filhos dela colocou lá: quão formosos são os pés daquele que anuncia boas novas. Está lá na sua lápida, está lá no seu túmulo, escrito. Seus filhos fizeram questão de colocar esse versículo lá, porque eles reconheceram o trabalho da sua mãe, a valentia da sua mãe. Nós vamos deparar com a Bíblia, nós vamos ver aquela mulher que estava com o filho morto e perguntou a ela: vai tudo bem? Ela disse: vai tudo bem. Mas vai tudo bem mesmo? Vai tudo bem. E o filho estava morto. E agora, irmãos, o texto aonde o anjo aparece a Zacarias. Hoje, na igreja moderna, hoje, com os crentes modernos, os crentes da tecnologia, será que hoje o anjo do Senhor se apresenta? Apresenta, irmão. Apresenta. Mas ele só apresenta aos que temem a Deus. O anjo do Senhor, ele se apresenta aos que temem a Deus. Eu tenho uma filha na fé, que ela já dorme na eternidade, eu já contei isso aqui, e ela foi totalmente torturada verbalmente pela sua patroa. E quando ela foi lá no Parque Alfred, que ela estava chorando, ela disse que deparou com um moço. E ela disse que aquele moço, ele transmitia para ela uma paz, aquele moço dava a ela um conforto, ela sentia algo diferente com aquele moço. E ela descobriu que ele não era terreno quando ela fez comentário da minha pessoa. Quando ela conversou com aquele homem sobre a minha pessoa, aquele homem sorriu. E ela pensou: será que ele conhece o pastor? E dali, aquele moço desapareceu subitamente. Rápido ele foi embora. Desapareceu. E a palavra de Deus, irmãos, aqui, ela nos fala sobre um sacerdote. O sacerdote chamado Zacarias. Eu cheguei da sede administrativa e eu estava ali na minha mesa meditando na palavra, e o Espírito Santo começou a falar comigo sobre o detalhe do nome.
o sacerdote chamado Zacarias. Irmãos, tem pessoas que menosprezam o seu nome, não faz muito caso do seu nome. Mas, irmãos, o nosso nome, ele tem um valor muito grande. O nosso nome, ele tem um valor muito grande. E aqui, o escritor, ele nos diz, um sacerdote chamado Zacarias. Eu estava falando, Deus, que compromisso quando o Senhor fizer menção do meu nome. O Senhor fazer menção do nome da irmã. O Senhor fazer menção do nome do irmão. Olha aí o meu servo, olha aí a minha serva, quem eu amo. Irmãos, que coisa séria, irmãos. É o nosso nome, foi cantado agora pelo presbítero Jefferson. O meu nome eu ouvirei Jesus chamar. E agora o sacerdote chamado Zacarias. Irmãos, coisa boa é quando nós temos o nosso nome preservado. Nós temos o nosso nome aonde alguém falar. Eu lembro certa vez, o carro da igreja deu um problema lá na cidade de Rio Novo. E eu não conheço comércio em Rio Novo. E ali a senhora foi e falou assim, o senhor é o quê? Eu falei, eu sou pastor evangélico. Ela disse, o senhor é pastor da onde? Eu falei, eu sou pastor da Igreja Evangélica Preparatória em Juiz de Fora. E havia um pastor da cidade de Rio Novo que era cliente dessa loja de peça. E aquela senhora pegou o telefone e ligou para o pastor e perguntou a ele, o senhor conhece o pastor Marco Antônio da Igreja Preparatória em Juiz de Fora? Aí o pastor deu testemunho de mim. O pastor que nunca veio aqui na Igreja Preparatória, não, pode vender, é um homem de Deus. Irmãos, olha como é o valor do nome. Olha como é bom nós preservarmos o nosso nome. Quem é a irmã? Quem é o irmão? Olha a importância de nós termos o nome. O nome, irmãos, ele vale muito mais do que um pacote de dinheiro. O nome, ele aonde você chegar, alguém vai dar testemunho de você. Aí, o início da palavra nos fala sobre o sacerdote chamado Zacarias e nos fala da sua mulher Isabel. E o mais importante nesse casal de velhos, esse casal de idosos, esses dois anciões, marido e mulher, eles eram avançados de idade. Irmãos, mas havia neles algo que nós temos que preservarmos. Eles eram justos. Eles temiam ao Senhor, irmãos. Irmãos, olha que luta para você poder perseverar nos caminhos do Senhor. Olha que guerra para você manter na comunhão com Deus. E o texto nos fala que eles eram justos. Tanto Zacarias e tanto Isabel. E os irmãos sabem, a mulher que não tem um filho, a mulher estéril, o que aquela mulher não passou no período da sua juventude,
nos momentos da sua vida em que ela tinha esperança de um dia o seu ventre gerar. Mas Isabel e Zacarias, Zacarias e Isabel conservaram a sua comunhão, conservaram a sua vida perante Deus. Hoje eu saí do meu lar regozijando. Quando eu cheguei na sala da minha casa, estava lá a diaconisa Vânia e a diaconisa Ivone. Foram lá em casa entregar um jejum pela vida da minha esposa, pela vida da minha família. Irmãos, eu falei: Senhor, como o Senhor é bom. Elas nem calculam como é que elas foram parar lá, o porquê que elas foram lá, mas Deus sabe o porquê. Irmãos, e tem que ser assim, irmãos, a nossa função, a nossa tarefa diante de Deus. Estava lá as duas representantes do Senhor Jesus, estava lá as duas guerreiras do Senhor para entregar o jejum no meu lar. Que Deus possa recompensar essas irmãs, custe o que custar, irmãos. Haja o que houver. Os irmãos vê tantos problemas. Deus ainda não me deu vitória, Deus ainda não solucionou a minha causa. Irmãos, nós temos um Deus que não dorme. E a palavra de Deus nos fala que Zacarias e Isabel, ambos temente a Deus, fiel a Deus. E agora, o que falta para eles? Um filho. Um filho. Mas o mais difícil agora, ele avançado de idade, ela avançada de idade, o ventre vai gerar? Ela vai ter filho? Vai cumprir a promessa na vida dela? E o mais importante, que agora ela, diante de Deus, na porta da bênção, ela guardando o parecer de Deus. Aí o que acontece? Zacarias foi exercer o seu ministério sacerdotal. Coube a ele agora a entrada no santuário. Ele vai entrar na presença de Deus. O sacerdote agora vai exercer o seu sacerdócio. E o povo do lado de fora, o povo estava atento, porque lá dentro, na presença de Deus, tinha um intercessor, tinha um homem que ele estava incumbido por Deus para ir pedir por eles perdão dos pecados. Havia um homem que agora ele entrou na presença de Deus para apresentar a vida de cada um que estava do lado de fora. Irmãos, já observou aquele momento em que nós vamos fazer a obra e a gente carecendo de alguma coisa? Nós vamos exercer o nosso ministério, mas só Deus sabe qual é a nossa necessidade. Só Deus sabe o que é que nós estamos precisando. E agora, quando Zacarias, ele entra no santuário, quando ele entra, a palavra de Deus nos fala que ele vê o anjo. Aqui, muitas das vezes, nós alegramos, choramos, porque nós estamos vendo o anjo face a face. Estamos vendo o anjo do Senhor através da visão. Que coisa maravilhosa! Mas agora, a palavra de Deus nos fala que Zacarias, ele entra, e quando ele
vê o anjo, ele treme. Ele viu um ser angelical, ele vê um ser celeste, e agora é o anjo do Senhor. E a Bíblia nos fala que ele turbou-se, ele temeu. Agora é o anjo, eu estou vendo o anjo. E agora, qual é a palavra do anjo? E o anjo fala para ele: Zacarias, não temas, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Irmãos, tem muitos crentes que eles ora, e não acredita que Deus ouviu, não acredita que Deus vai honrar, não acredita que vai chegar o dia da tua vitória, vai chegar o dia de Deus provar para você que Ele é Deus. E agora o anjo, ele entrega a mensagem. Ele diz: olha, Zacarias, Isabel, tua mulher, dará à luz um filho. E eu vou te falar mais. Eu vou te dizer o nome do menino. O filho, ele vai se chamar João. Já viu aquele momento em que o inimigo, ele intenta, muitas das vezes, o pastor aqui trazendo a mensagem, eu faço ilustrações e eu digo: irmãos, se o inimigo botou uma cadeira para você sentar, você levanta. Você não aceita ele ficar querendo desenhar, projetar uma derrota para você, não. Você reage e você começa a gritar, você começa a pedir socorro a Deus. E foi o que ele fez com Zacarias. Zacarias agora, ele falou para o anjo: é impossível isso acontecer. É impossível. Eu já sou avançado de idade, a minha esposa avançada de idade. Aí aonde entra o aceno? Quando nós começamos a duvidar. Irmãos, tem crente que não acredita na promessa de Deus. Existem crentes que eles vivem na igreja, mas eles não acreditam no poder do Deus a qual nós servimos. Eu já concedi audiência, eu já falei isso aqui em outras ocasiões, e um pastor presidente, ele reunido comigo no gabinete, ele me disse assim: pastor Marcos, eu vou falar uma coisa séria para o senhor. Eu falei: pode falar, meu irmão. E ele disse: eu não tenho certeza da minha salvação. Eu falei: pastor, eu não entendi o que o senhor disse. O que o senhor disse? Aí ele repetiu: eu não tenho certeza da minha salvação. Eu virei para ele e falei: pastor, graças a Deus, eu tenho certeza da minha salvação. Agora eu pergunto aos irmãos: como que fica o rebanho que esse homem está na frente? Qual é o destino do povo que acredita que aquele homem é um porta-voz de Deus, que aquele homem é o mensageiro de Deus? Irmãos, o nosso Deus é Deus. Eu disse aqui no domingo, o inimigo, ele está debaixo dos pés do nosso Deus. O nosso Jesus é acima de todas as coisas. E agora, o anjo, ele perguntou para Zacarias, ele disse a Zacarias: Zacarias, eu sou Gabriel, eu assisto diante de Deus.
E eu fui enviado para te dar essa notícia. Eu fui enviado para te dar essa nova. Mas agora, porquanto tu não creu na minha palavra, tu vai ficar mudo até que isso se cumpra. Irmãos, faz um exame aí. Cadê o som da tua voz? Por que você não fala mais em línguas estranhas? Por que você saiu do coral? Por que você saiu do conjunto? Por que você não sente prazer de adorar ao Senhor? Você está descrendo da promessa que o Senhor te fez? E a palavra de Deus nos fala que o povo do lado de fora, eles estavam apreensivos por causa da demora de Zacarias. E eles até calcularam, ele deve ter visto uma visão lá dentro. E daqui a pouco sai o sacerdote. Não houve som, não houve movimento que Zacarias tinha caído no chão, não. Não houve isso, não. Ele sai normalmente, mas só que ele entrou falando e saiu mudo. E agora ele só pode acenar. Ele só pode agora fazer gesto. Por que fazer gesto? Porque ele descreu da palavra do Senhor. Ele não acreditou na promessa que Deus havia determinado ao anjo para falar para ele: Isabel, tua mulher, vai dar à luz um filho, e tu porás o nome de João. Hoje, nessa noite, irmãos, vamos segurar nossa fé. Logo no início da minha fé, há 38 anos atrás, eu tive que falar muito sério com uma irmã já muito antiga na igreja. Hoje ela dorme na eternidade. Ela disse para mim: ah, meu filho, eu também já fui como você. O primeiro amor é a si mesmo. Eu falei para ela: mas irmã, então quer dizer que o tempo que nós vamos ser crente, a gente vai perdendo o amor? O amor vai perdendo a força? O amor vai diminuindo? Eu falei para ela: misericórdia, irmã, eu não aceito isso na minha vida, não. E é isso, irmãos. Hoje, em Juiz de Fora, tem um período do ano que há um trabalho que é feito lá no Carrefour. Eu nunca fui lá, não. Que eles dizem que eles levam carros muito antigos, que pessoas que eles colecionam carros antigos, tudo carro que são novidade, aqueles carros que não existem mais, mas eles são originais. São muito caros esses carros. Irmãos, sabe o que é isso, irmãos? Porque os donos daqueles automóveis, eles guardaram eles zelaram por eles. Então lá tem carro de 52, de 51. Irmãos, se pode botar um carro lá de tantos anos atrás, não pode a minha vida diante de Deus, ela permanecer? A palavra de Deus nos fala que a nossa vida, ela tem que ser como a luz da aurora. Ela vai brilhando, 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 brilhando. Até que dia, irmãos? Até que dia, irmãos? Até que dia, irmãos? Até esse dia perfeito. Logo quando eu aceitei Jesus, que eu me batizei, a minha família é muito mestiçada com obra de macumbaria e catolicismo, e o diabo usou a boca de um homem e ele falou assim: você não fica no meio dos crentes, você não vai ficar no meio dos crentes. Aí ele falou comigo assim: porque
você tem um compromisso com Xangô. Na hora eu olhei nele e falei, meu compromisso é com Jesus. Na hora, o meu compromisso é com Jesus. E graças a Deus, irmãos, as minhas palavras que eu prometi lá nas águas, o meu pastor já dorme no Senhor, o que me deu aula de batismo, o meu primeiro pastor da congregação, o meu pastor presidente já dorme no Senhor, e eu estou aqui. Eu estou dando sequência o que eu aprendi com o Senhor. Aquilo que eles me ensinaram, o Espírito Santo é o regrador, Ele cuida, Ele que cuida, e eu estou aqui para a glória do Senhor. Qual é, irmão, a sua posição? Qual é a sua atitude como servo do Senhor, irmãos? Nós somos servos. Nós estamos diante de uma promessa. Ou será que vai ser preciso eu andar com uma tabuinha e toda hora eu começar a assinar e escrever alguma coisa nela? Não, eu tenho voz. O Senhor me deu voz. E a promessa é essa. Zacarias, a tua oração foi ouvida. Imagina se hoje o Senhor falar para a diretora da junta, diaconisa Luzimar, ela, ô Senhor, fala, a tua oração foi ouvida. A tua oração foi ouvida. Irmãos, nós não oramos a Deus de barro, nós não oramos a Deus de metal, não, irmãos. Nós oramos ao Deus do céu. Ao Deus do céu. A nossa oração, ela passa o telhado, ela passa a laje, ela ultrapassa o espaço sideral e ela chega na presença de Deus. Irmãos, aqui não tem criança. Todas as crianças foram levadas para a sala do CIGEP. Mas eu tenho experiência com oração. Eu tenho experiência com oração. Se alguém perguntar, mas o pastor leu o livro de oração e está contando? Não, eu tenho experiência de oração. Eu tenho experiência com oração, irmão. Eu tenho experiência com jejum. Eu tenho experiência com jejum. Eu lembro quando nós estávamos no Grajaú, na parte de baixo, e dia de Santa Ceia, os diáconos tinham que subir a escada para dar ceia aos irmãos, porque a igreja ela ficava entupida de pessoas. Irmãos, e quando antes de nós fazermos o liso, o chão era de cimento mago, irmãos, quando os irmãos entravam em mistério, a nossa roupa, os nossos cabelos, era tomado de poeira, porque subia muita poeira, os irmãos marchavam na poeira, chegava todo mundo arrumado, todo mundo bonitinho, de roupa arrumada, mas na hora que acabava o culto, era só poeira, por causa do chão. E eu lembro que o Senhor, Ele falou comigo, 70 dias de jejum. E eu ouvi o Senhor, 70 dias. Eu falei para a igreja, irmãos, quem não aguentar, é 70 dias. Irmãos, quando terminou tudo, porque o primeiro projeto, o irmão que doou o terreno, a igreja seria construída embaixo e ele construía a casa dele na margem da rua. E naquele decorrer do jejum, 70 dias, eu não sabia para que era. Aí o irmão olhou e falou comigo assim, pastor Marco, eu resolvi. Eu conversei com a minha esposa,
e nós não vamos querer mais construir em cima da igreja. Imagina construir uma casa em cima da igreja? Não, pastor, eu estou doando tudo para a igreja. Eu falei, então tá bom, agora nós temos a laje. Mas e dinheiro? Não tem dinheiro? Tempo, governo Sarney, aquela dificuldade tão grande. Mas nós estávamos em 70 dias de jejum. Aí quando foi no sábado, 70 elo, eu convidei os irmãos, vamos para o monte, vamos entregar o jejum no monte, e lá no monte eu vou celebrar uma ceia. Falei, os irmãos, preparam uma moringa d'água, vamos levar a água, e ir lá para lavar as mãos, e vai ser celebrada a ceia do Senhor. E quando eu estou lá no monte, fala assim, irmãos, o valor da oração. Fala alto que tem irmão que não ouve bem, o valor da oração. Diga comigo, junto com o jejum. Aí fala o anjo à direita do altar. E ali, irmãos, para a glória de Deus, eu sempre fui zeloso com a igreja. Lá no monte eu falei, as irmãs do lado de cá, os irmãos do lado de cá, só a lua para nos clarear, irmão. Mais nada, não tinha uma luz, só a lua. Ô tempo bom, hein, missionária Anaí? O Senhor tomava a missionária Anaí, que ela saía rolando por aquele morro. Eu falava, Jesus, segura a tua filha. Era algo maravilhoso. O saudoso presbítero Walter Moreira, eu só vi o cabelo branco rodando. Era algo... Irmãos, oh, coisa boa. Irmãos, tinha momentos que o Senhor tomava um, vinha outro marchando e não batia um no outro não, irmãos. Não era assim, Nascimento? Os irmãos vinham rodando, mas não batia um no outro. Era algo sobrenatural, missionária Catarina. Mas aí, o anjo em pé à direita do altar. Oh, coisa boa, irmãos! É fazer a vontade de Deus, é ouvir o que Ele fala. E nisso que nós estamos orando, o Senhor toma os lábios da então cooperadora Creuza, hoje missionária. O Senhor toma os lábios dela e fala comigo, ungido, ergue o templo já. Irmãos, eu só pensei, irmãos, Deus, como erguer o templo já? Eu estava pagando a dívida da construção de baixo. O Senhor toma os lábios dela, lá no meio das irmãs. Eu enviarei recurso. Irmãos, Deus quando fala, irmãos, falou, foi Deus que falou, irmão. E ali, irmãos, houve muitos mistérios, algo sobrenatural. Deus fez algo sobrenatural ali naquele lugar. Agora, o que acontece? O Senhor passou o domingo, segunda-feira, à noite. Geralmente, eu ficava no gabinete para receber os irmãos, as irmãs. Quando daqui a pouco me chega um carro lá de Tabuleiro. E chegou uns irmãos e falou, queria falar com o pastor, o presidente. Aí, pois não, me trouxeram o irmão até a mim, os dois irmãos, e eles falaram, pastor, isso foi na segunda-feira. Eu e meu primo, nós estamos juntando um dinheiro e o nosso projeto era comprar uma Kombi para doar para uma igreja. Mas nós temos vindo lá de Tabuleiro para o culto aqui quinta-feira e a gente estamos vendo que essa igreja não comporta. Então, pastor, eu não sei se o dinheiro vai dar, para que vai dar, mas aqui está a nossa contribuição. Irmão, Deus falou no sábado, na madrugada de sábado para domingo, na segunda-feira à noite o dinheiro chegou. O dinheiro, a missionária Marta foi instruída
Eu tenho uma foto, ela foi instruída e no dia do batismo da revista foi tirada uma foto na igreja, ainda sem portas, e tinha batido a laje da igreja. Aquele dinheiro deu para entijolar a igreja e bater a laje. Irmãos, quando Deus falou, irmãos, eu não saí como Zacarias, não, irmãos. Na hora eu disse: Deus, eu não tenho condição, a igreja não tem condição. Mas o Senhor disse na boca do vaso. Eu só pensei, eu não falei, porque se eu falasse o diabo ia ouvir. Eu só pensei. O Senhor falou: eu enviarei recurso. Irmãos, que coisa boa. Se você tem aí promessa, se Deus falou com você, você fica tranquilo. Saiba que Deus não dá a glória dele a outro, não. Outro não recebe a glória, não. O que Deus prometeu está prometido. O que Deus falou está falado. E para a glória de Deus, a igreja foi inaugurada. Ficamos lá. E agora Deus nos trouxe cá para baixo. Mas a igreja está lá. No início, eu falei: vou descer com tudo para a Avenida Brasil. É muito melhor ficar aqui embaixo, tem lugar para o carro, né? Mas depois eu senti um aperto dentro do meu coração. Eu vi o rosto do evangelista Zé Paulo, quando ele passou em São Bernardo, que ele viu móveis velhos vendendo dentro de São Bernardo. E ele falou comigo: ah, pastor, me deu uma tristeza quando eu olhei aonde eu nasci, aonde eu aceitei Jesus, cheio de móvel velho para vender. Essa palavra ficou gravada no meu subconsciente. E eu falei: não, Deus quer que eu volte para o Grajaú. Aí a administração voltou para lá de novo. E eu quero dizer, Zacarias, ele ficou mudo. Ele ficou mudo até que a criança nasceu. Vamos ficar de pé. Qual foi a promessa que Deus... Qual foi a promessa que o Senhor lhe prometeu? O inimigo, ele está tentando a mexer na promessa. Deus, ele é Deus. E o que nós não podemos ceder é nós entristecermos o Espírito Santo, começarmos a descrer daquilo que Deus nos prometeu, e vamos acabar pecando contra o Espírito Santo, porque Deus prometeu. E nessa noite, eu quero convidar você, que não quer ter a sentença de Zacarias, não quer ficar mudo diante da promessa de Deus. Vem à frente em nome de Jesus. Você que precisa que Deus entre na sua causa, você, através da sua vinda aqui à frente do altar de Deus, você está dizendo para Satanás, de diabo, você não vai fazer eu descrer do que Deus me prometeu. Deus, ele me prometeu. O meu compromisso é com ele. O meu compromisso é para ele. 2 valentes, 4 valentes aqui na frente. Aonde está você? Faz um exame aí, faz uma análise, vê se você não precisa estar aqui à frente. O Evangelho, ele liberta. O Evangelho, ele transforma. O Evangelho, ele muda de vida. Se alguém falasse, não, mas esse aí não tem jeito, o Evangelho tem. O Evangelho tem jeito, porque o próprio Jesus, ele assume esse compromisso. Jesus, ele muda até o nosso linguajar, tanto que o apóstolo
o evangelista ele diz que tudo é novo. Nós teremos novas línguas. Vamos agora falarmos diferente, porque nós somos um servo de Deus. Outra coisa boa, a palavra de Deus nos fala, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Agora, o diabo não pode querer vir trazer nenhuma lembrança perante você. Ele não pode chegar, não, você fez isso. Não, agora não, diabo. Eu sou nova criatura. Eu nasci de novo. E agora eu tenho Jesus como meu defensor. Mais alguém que gostaria de vir à frente para receber renovo, para receber força, para poder não perder a sua identidade de cristão. Aquela Isabel, aquele Zacarias, ambos eram temente a Deus. Tem muitas pessoas que se desviam porque não são humildes. Tem pessoas que tá com o pneu furado, tá sem calibragem, mas quer dizer que tá bem. Aí lá na frente vai ter problema grave. Mas a palavra de Deus nessa noite diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Voltar para trás, não. Quando eu levo as águas, eu pergunto: irmão João, oi irmã Maria, até que dia que você pretende servir a Jesus? Essa pergunta é porque muitos vêm para passar umas horas, passar dias. Nós agora esse mês tivemos que disciplinar um moço que batizou recente. Que tristeza, irmãos. Mas a palavra não é essa. Eu vou ficar fiel, vou permanecer fiel enquanto vida eu tiver, ou que o Senhor Jesus venha para arrebatar a sua igreja. Essa é a palavra. Aleluia. Você homem valente, você mulher valente, dobra o seu joelho, põe a mão sobre o seu coração, e neste momento o pastor Mário, ele vai pedir a proteção de Deus. Cumprimento a igreja capaz de Jesus, amém? Estende a mão, igreja, ministério, estende a mão e vamos nos apresentar os valentes na mão do Todo-Poderoso. Bendito eterno Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus. O Senhor, ó Deus, não aceita incrédulo, mas o Senhor quer ver crente verdadeiro. Pois o Senhor falou para Tomé: não seja incrédulo, mas seja crente. Ó Deus, muitas das vezes o adversário, ele quer colocar uma muralha, ele quer colocar uma barreira, tentando impedir, ó Deus, a crença do homem e da mulher. Mas, ó Deus, sabemos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E aqui, Senhor, perante o teu altar, está homens, mulheres, ó Deus, que quer verdadeiramente, ó Deus, aleluia, apregoar as tuas maravilhas, ó Deus, dizendo que o Senhor é bom, não quer ficar mudo, não, mas quer continuar exaltando o teu nome. Ainda que o adversário disse que o Senhor não vai ouvir, que o Senhor não vai responder, que o Senhor não vai fazer, ainda ele disse que o Senhor esqueceu dele, esqueceu dela. Ai, mas o diabo ele é mentiroso. O diabo é mentiroso. Mas aqui hoje, ó Deus, pelo poder da tua palavra, Senhor, naquele momento glorioso de Zacarias, ele perdeu a bênção, Senhor, porque ele desacreditou. E não podemos perder a bênção, não podemos de maneira nenhuma, ó Deus, ficar mudo na tua presença. Mas temos que continuar exaltando, temos que continuar glorificando, ó Deus, custa o que custar. Ó Deus, não podemos duvidar, pois o Senhor é o Deus que entra aonde o homem não entra. E o Senhor faz aquilo que o homem não pode fazer. Eu sinto o Senhor carimbando aqui nessa noite já vitória.
Ó Deus, muitas das vezes o médico ele dá sentença, dizendo que não vai ter jeito mais, dizendo que não vai ter cura, mas a última palavra é do Senhor. A palavra do Senhor é palavra de vitória, é milagre. E nesta hora, em nome de Jesus, eu declaro a bênção sobre essas vidas. Eu declaro a vitória, meu Deus, sobre esses homens, sobre essas mulheres. Eu não sei a causa que eles estão enfrentando, mas eu já posso dizer que o diabo já bateu retirada, pois o Senhor honra a fé, o Senhor honra a crença. E em no nome de Jesus, eu declaro a bênção, e que toda muralha e toda barreira, em nome de Jesus, agora aqui, saia, em nome de Jesus, saia, em nome de Jesus, saia. Deus confirma a tua bênção, vitória, em nome de Jesus. Aleluia. Os irmãos abraçam os irmãos e as irmãs abraçam as irmãs. Ainda que Satã me assalte, vacilar não poderei. Podeis assentar. Ainda que poder me falte, por Jesus eu vencerei. Ó Jesus, vem proteger-me, guarda-me por compaixão. Ó Jesus, vem defender-me, ser tu minha salvação. Eu convido os irmãos a cantar o coro comigo. Ó Jesus, vem proteger-me, guarda-me por compaixão. Ó Jesus, vem defender-me, ser tu minha salvação. Irmãos, que coisa boa é nós termos esse elo, termos esse contato, termos essa força, essa autoridade que só Jesus nos dá.